Então, neste exercício, o quadro apresenta a produção de algodão de uma cooperativa de agricultores em 5 anos. Esses anos estão numerados de 1 a 5. Então, aí temos a produção, por exemplo, a produção do primeiro ano, 30.000 toneladas. Qual foi a produtividade por hectare, quilogramas por hectare? Hectare. 1.500 quilogramas por hectare. Segundo ano, a produção foi de 40.000 toneladas e a produtividade foi de 2.500 quilogramas por hectare, e assim por diante. E aí pergunta, o gráfico que melhor representa a área plantada, AP, no período considerado e aí tem 5 opções de gráfico, e lembrem que no quadro, a passada aula deu a opção, a solução era é de fato a letra A. Então, e como é que foi feito? Está perguntando o gráfico que melhor representa a área plantada. Área plantada. Então, de onde tiramos essa área? Tiramos daqui, dos dados que temos aqui. Como? Sabemos que, por exemplo, no ano 1, a produção foi de 30.000 toneladas. Então, vou fazer no caderno, que aqui não tem espaço. Vamos copiar aqui. Como é que sabemos, como podemos saber a área plantada? Em base aos 2 dados que temos para cada ano. Por exemplo, no primeiro ano, são 30.000 toneladas. Uma tonelada são 1.000 quilogramas. Então, 30.000 toneladas seriam 30.000 multiplicado por 1.000, que seria 30 milhões de quilogramas. É só adicionar 3 zeros. E sabemos que a produtividade foi 1.500. Produtividade, como é medida? Em quilogramas por hectare. 1.500 quilogramas por hectare. Então, hectare é uma medida de área. Então, o que queremos saber é quantas hectares que foram plantadas. Sabemos que foram produzidos 30 milhões de quilogramas. E cada hectare deu 1.500 quilogramas. Então, quantas hectares são? É questão de dividir. A área plantada no ano 1 seria 30 milhões dividido 1.500. Então, aí, podem cortar aí, seriam 300.000 dividido 15. Então, 30 dividido 15 dá 2. Então, vai dar 20.000. 20.000 hectares. E fazemos a mesma coisa para os restantes anos. Para o segundo ano. O segundo ano seria 40 milhões de quilogramas dividido produtividade de 2.500 quilogramas por hectare. Então,
Bom, 400 dividido por 25 vai dar 16, né? 400 dividido 20, 100 dividido 25 dá 4. Então, 400 dividido 25 seria 16. E adicionamos 3 zerinhos aí, portanto, 16.000 hectares. Terceiro ano, a mesma coisa, agora seria 50 dividido 2.500. 50 milhões dividido 2.500. 50 dividido 25 dá 2, então seria 20.000. De novo, 20.000 hectares. Quarto ano, 60 milhões dividido 2.500. Cortamos aqui 2 zerinhos. Bom, 600 dividido para 25 dá 24. 100 dividido para 25 dá 4, então 600 seria 4 vezes 6, 24. E adicionamos 3 zerinhos, 24.000 hectares. E quinto ano, 80 milhões de quilogramas dividido 4.000. Estou refazendo o exercício da passada aula. Corto aqui 3 zerinhos, era 4.000, sim. Agora, quanto é 8 dividido por 4? 2. Então vai dar 20.000, de novo. 20.000 hectares. E agora temos que fazer o gráfico. O gráfico é simplesmente... Aqui vamos colocar os anos. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui temos os valores. Estão aqui 20.000, 16.000 e 24.000. Então, vamos colocar, por exemplo, 10.000 aqui. Aqui seria 20.000. A ver, 20, 16.000. Então, aqui é 20, aqui seria 30. Estou fazendo só um rascunho. Então, 20.000 estaria aqui. Então, no quinto ano, no terceiro e no primeiro deu 20.000. Então, aqui é 20.000. Primeiro ano, terceiro e quinto aqui. Então, aqui temos um ponto, aqui outro ponto, aqui outro ponto, que é 20.000. Aqui seria área plantada. E aqui seria os anos. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5. Ano 4, 24.000. Então, aqui estaria 25.000. Então, 24.000 seria um pouquinho mais aqui, mais ou menos. É um rascunho. Então, vamos supor que fica aqui, mais ou menos. Ficaria aqui. E 16.000 seria para o segundo ano. Então, 16.000 ficaria um pouco acima de 15.000. Então, mais ou menos aqui. Então, como seria o gráfico? O gráfico seria assim. Esse seria o gráfico. Vamos ver no livro. Podemos ver que seria a letra A. Letra A. A B nada a ver. C nada a ver. D também não. Então, está claro. É a letra A. De novo, vou mostrar aqui. Aqui.
Então é a letra A, o gráfico é deste tipo, assim, faz assim, vai subir e depois sempre por aqui. Pronto, então, agora iríamos para a aula 14, páginas 138 até 140. Aí tem um exercício resolvido, o 7, e está falando de taxa de variação. Então, vamos ver. Vamos ler aqui. Estudando a temperatura de certa região no intervalo de 0 a 6 horas de um dia de inverno, um meteorologista constatou que a função afim 2x menos y igual 2x menos 4 descreve a temperatura em graus Celsius em função do tempo, em hora. O gráfico abaixo representa essa função no intervalo considerado. Então, o que está mostrando aqui? Está dizendo que, por exemplo, na hora 2 é um dia de inverno bastante frio. Então, na hora 2, qual seria a temperatura na hora 2? Alguém sabe responder? Estamos interpretando esse gráfico. Cis, aqui cis é horas. Y, temperatura, em graus Celsius. Então, na hora 2, qual seria a temperatura? Nesse dia de inverno? Nas 2 de madrugada, qual seria a temperatura? Ninguém sabe? Só olhar aqui no gráfico. A hora 2 não está aqui. Qual seria a temperatura? Seria o Y desse ponto que está aí. Então, o Y seria, é só traçar aqui uma horizontal. Não sei se alguém está respondendo no chat, que não estou vendo aqui. Que estou olhando no tablet. Já colocou aqui alguém 0, Mateus. Pode falar, Mateus, é que o chat nem sempre está aqui. Se eu abrir, fica muito pequena a imagem aqui. Bom, vou deixar aberto por enquanto. É 0, isso mesmo. Podem ver que a ordenada desse ponto é y igual a 0. Qual seria a temperatura na hora 5? 6. Correto, seria 6 graus Celsius. Isso mesmo. Bom, observe que quando X varia, aí que entra a questão de taxa de variação. O que seria isso de taxa de variação? Estamos avaliando quanto varia Y quando X varia de um número a outro número. Ou seja, então vamos fazer uma taxa, esqueci da palavra agora. Vamos calcular a razão entre a taxa entre a variação do Y em relação à variação do X. A razão que está aqui seria isto. Mas vamos entender já. Quando X varia de 1 a 3, então X varia de 1 a 3. A variação correspondente de Y, só olhar aqui, quando X vale 1, quanto vale Y? Menos 2 graus Celsius. E quando X vale 3, quanto vale Y? 2 graus Celsius.
Então, a variação de X foi 3 menos 1. Fomos de 1 até 3. Então, variou 2 horas. Seriam horas. E quanto variou Y? Foi de menos 2 graus até 2. Foi de menos 2 aqui até 2. Então, 2 menos 2. É a diferença. A variação foi a diferença. 2 menos 2, que é 2 mais 2, dá 4. 4 graus Celsius. Ou seja, em 2 horas, nessas 2 horas que passaram, transcorreram entre 1 e 3 da madrugada, a temperatura variou 4 graus. E a razão entre essas duas variações é o que chamamos taxa de variação. Então, 4 graus Celsius em 2 horas, dividido por 2 horas, me dá 2. Ou seja, a cada hora, quanto mudou a temperatura a cada hora? Mudou 2 graus Celsius a cada hora. É o que está aqui, 2 graus Celsius por hora. Então, isso significa que, estou lendo aqui, isso significa que a temperatura variou 4 graus Celsius em 2 horas, o que equivale à variação de 2 graus Celsius por hora. Então, isso seria uma taxa de variação média, falamos também. Na física, vocês já estudaram, por exemplo, velocidade média é a taxa de variação da posição em relação ao tempo. E qual seria a taxa de variação quando X varia de 3 a 6? Fazemos a mesma coisa. Então, primeiro, se X varia de 3 a 6, então ΔX é 6 menos 3, lógico. Mas quanto variou Y? É só verificar aqui. Quando X vale 3, aqui, Y vale 2. Era de 3 a 6. Isso. E quando X vale 6, Y vale 8. Então, quanto variou a temperatura? 8 menos 2. Que é o que seria o ΔY aqui. Então, a variação média, de novo, vai dar 2. Então, isso é uma característica da função afim. A taxa de variação sempre dá o mesmo número. Aqui deu 2 e aqui também. Bom, então, das 3 até as 6 da madrugada, passaram 3 horas e a temperatura variou 6 graus Celsius, o que dá uma taxa de variação, de novo, de 2 graus Celsius por hora. Bom, e aqui, o que está fazendo aqui? Está fazendo a taxa de variação quando X varia de X1 a X2, ou seja, agora não vai usar número, vai usar expressão algébrica. X varia de X1 até X2. E é possível calcular? Sim, é só fazer aqui as contas. Quem seria, quando X vale X1, Y vale 2x1 menos 4. É somente aplicar a lei. A lei é 2x menos 4. Então, se x vale x1, então y seria 2x1 menos 4. E quando x vale x2, y seria 2x2 menos 4. E fazendo a diferença aqui, e aqui, isso seria a taxa de variação. Fazendo as contas, muito simples, 2x2 menos 4 menos. Agora, como temos um menos na frente de um parêntese, mudamos o sinal de tudo que está dentro. Ficaria menos 2x1 mais 4. Menos 4 mais 4 dá 0. Então, o que sobra? 2x2 menos 2x1, que é o que está aqui. 2x2 menos 2x1. Só que isso é 2 que multiplica, abro parêntese,
x2 menos x1, que é o que está aqui. E aí podemos cortar x2 menos 1 com x2 menos 1. x2 menos 1 dividido x2 menos 1 dá 1. Então, 1 que multiplica 2 dá 2. Ou seja, que a taxa de variação sempre vai ser 2, independentemente dos valores de x, que consideremos como o valor inicial e final do x, nessa taxa de variação, nessa variação de x. Então, sempre 2. E, então, isso, na verdade, isso vale para qualquer função afim. A taxa de variação sempre vai ser, olhem aqui, o 2 é o número que multiplica x, é o coeficiente angular, que veremos depois, é o coeficiente angular, mas seria que? Seria o coeficiente de x, o número que multiplica ao x. E quando temos uma função afim qualquer, quem seria o número que multiplica x? Seria a, que é justamente a taxa de variação. Então, a taxa de variação sempre vai ser a, que está aqui escrito, hein? Em toda função afim, as variações do valor de y são diretamente proporcionais às correspondentes variações dos valores de x. E a constante de proporcionalidade é exatamente o coeficiente de x, que seria o a, né? Seria o a que está aqui. Então, sempre na função afim, a taxa de variação. Isso acontece na função afim, em outras funções que tem um gráfico, por exemplo, que tem alguma curvatura, um gráfico, por exemplo, uma parábola, a taxa de variação não é a mesma para diferentes intervalos de x. Isso acontece na função afim, mas, por exemplo, na função quadrática veremos que não. Portanto, essa constante A é chamada taxa de variação. Bom, aqui está fazendo a mesma coisa que fez aqui, esta parte daqui, só que agora está aplicando para uma função afim qualquer, ax mais b. Bom, e fazendo todas as contas, chegamos em que a taxa de variação é A. E, bom, aqui está dizendo algo que é um pouco mais aprofundado. Está dizendo que delta y é igual a delta x. Então, delta y é uma função linear, considerando delta x como a variável independente e delta y como... Mas, enfim, não se preocupem com isso. Isto é um pouco mais aprofundado, mas está dizendo isso. E que temos aqui? Por isso, dizemos que em toda função afim, y igual a x mais b, os valores de x e y variam linearmente. Então, qual seria a taxa de variação da função y igual a 2x menos 3? Vai ser 2, o coeficiente do x, que é 2 aqui. E aqui? Aqui, a taxa de variação vai ser menos 2, que é o coeficiente do x. Bom, aqui está só colocando um exemplo, usando valores. Bom, eu coloquei este aqui, o 7, se não me engano era o 7, roteiro, e o 7. Então, aqui, vamos fazer este aqui. Quando a temperatura interna, vou copiar e fazemos no caderno.
Quando a temperatura interna de uma sala atinge 30 graus centígrados ou Celsius, um aparelho de ar condicionado é ligado automaticamente, fazendo a temperatura variar linearmente com a variação do tempo. Sabe-se que no intervalo de 5 a 10 minutos, depois de o aparelho ser ligado, a temperatura variou, respectivamente, de 26 a 22 graus Celsius. Elaborar uma equação que expresse a temperatura Y em graus Celsius da sala, em função do tempo X, em minuto, enquanto o aparelho estiver ligado. Então, a taxa de variação já podemos calcular, a taxa ΔY dividido ΔX vai ser, lembrem, Y é a temperatura, então vai ser, vou mudar de cor aqui, então Y vai ser 26 menos, ou seja, a variação do Y seria, a variação da temperatura seria 26 menos 22. E isso aconteceu quando o tempo que X, o tempo X, em minuto, variou de 5 a 10. Então, 10 menos 5. 26 menos 22, 4. 10 menos 5, 5. Então, isto vai ser o A da função afim, Y igual a X mais B. Então, o A já sabemos que é 4 quintos, então vai ser Y igual 4 quintos de X mais B. Então, o que está faltando? Está faltando o B, esse B. Só que nós sabemos também que em que momento o ar é ligado? O ar é ligado, ou seja, o tempo zero, o tempo X igual a zero, é quando o ar é ligado. E nesse momento, qual é a temperatura da sala? É 30 graus, que está aqui. Quando a temperatura interna de uma sala atinge 30 graus, um aparelho de ar é ligado automaticamente. Ou seja, o tempo começa a contar quando a temperatura é 30. Ou seja, quando X é igual a zero minuto, o tempo seria o tempo inicial, a temperatura tem que ser 30 graus Celsius. Então, vamos substituir aqui. 30 seria Y, é 4 quintos de X, só que X é zero, mais B. Quanto seria 4 quintos multiplicado por zero? É zero, multiplicar por zero dá zero. Então, olha aí, fica 30 igual 0 mais B. Ou seja, 30 igual a B. Portanto, B é 30. E agora já finalizamos. Y vai ser 4 quintos de X mais 30. Essa seria a equação que descreve a temperatura em função do tempo para essa sala, considerando que o tempo zero é justamente quando a temperatura está a 30 graus e é o momento em que o aparelho é ligado. Então, seria isso. Entenderam? Está difícil ou deu para entender? Podem falar aí. Falem aí alguma coisa. Me estão ouvindo? Agora fico até na dúvida. Deu para entender. Ok, Beatriz. Bom, então vamos ver no livro.
como foi resolvido, porque esse é um exercício resolvido. Ok, bom, ele colocou, está certo, é que eu coloquei 4/5, mas 4/5 seria... Olha, tem um erro, realmente, eu tive um descuido aí, olha aí. Eu coloquei ao contrário, olha aí. Vamos voltar aqui. Coloquei ao contrário. Realmente, eu errei aqui. Então vamos ver em que errei. É errando que se aprende. Que eu coloquei aqui ao contrário. Seria 22 menos 26. Aqui seria 22 menos 26. Então aqui é menos 4/5. Então aqui seria... Aqui teria um menos. Vamos corrigir bem. Entenderam? É porque a temperatura não aumentou. Quando o tempo aumentou, a temperatura diminuiu, que é o que deve ser, é o que deve acontecer. Quando você liga o ar, a temperatura deve descer. Então eu coloquei errado, então seria 22 menos 26. Porque no minuto 5, a temperatura era 26, esse seria um ponto do gráfico, e no minuto 10, a temperatura desceu para 22. Então, vamos corrigir aqui. Então, y igual menos 4/5. Aqui é 30 igual a isto. Bom, aí já o restante estaria bem, só aqui no final, de novo, aqui. Y, podem colocar menos 4/5 ou podem colocar menos 0,8, tanto faz. Realmente, então seria isso. Menos 0,8x mais 30. Que está aqui. Bom, o que mais? Aí eu coloquei... Tem quantos minutos nesta... 7 minutos ainda aqui. Aí, que mais vem? Exercício proposto 18. Então, vamos fazer o proposto 18. Está aqui. Ao ser inaugurada uma represa, possuía 8.000 metros cúbicos de água. A quantidade de água da represa vem diminuindo anualmente. O gráfico mostra que a quantidade de água na represa 8 anos após a inauguração é de 5.000 metros cúbicos. Está aqui no gráfico. No ano 8, só um momentinho. Eita, eu cliquei no local errado. Não é aqui, é aqui. Então, no ano 8, o volume da represa em milhares de metros cúbicos, que é o que está aqui, seria 5. E aqui, que mais? Está aqui. Bom, se for mantida essa relação de linearidade entre o tempo e a quantidade de água em metro cúbico, determine em quantos anos após a inauguração a represa terá 2.000 metros cúbicos. Bom, aqui temos o gráfico. Então, sabemos que na inauguração, que seria no tempo zero aqui, o volume era 8 milhares. 8 milhares de metros cúbicos aqui. Então, qual foi a taxa de variação? Eu vou copiar para fazer no caderno, que é melhor.
Aquí. Ahora tengo que copiar otro pedazo. Pronto, ahí está. Ahí está. Só movimentar aquí, un momento. Quería colocar todo na mesma página, mas vou conseguir, sí. Aquí máis para baixo. Un pouco, non deseo moito, non? Aquí. Agora este outro. Agora, então, a taxa de variação foi. Então, temos que ter cuidado. Passaram 8 anos. Então, a taxa de variação delta y dividido delta x vai ser o tempo, foi 8 menos, passaram 8 anos, 8 menos 0. E o volume diminuiu. Então, foi, agora vou fazer correto, 5 menos 8. No tempo 0 era 8. Então, seria assim, tempo 0, o volume 8. E no tempo 8 anos, o volume passou para 5. 5 milhares de metros cúbicos. Então, aqui vai dar menos 3 dividido 8. Essa seria a taxa de variação. Aí pergunta, se for mantida essa relação de linearidade entre o tempo e a quantidade de água em metro cúbico, determine em quantos anos após a inauguração a represa terá 2.000 metros cúbicos. Bom, então podemos, sem usar a equação da função afim, dá para resolver. E seria assim. Estamos considerando que delta y agora vai ser 2.000 metros cúbicos menos 8.000, que era o que tinha no tempo inicial, na inauguração. E então seria 2, porque está falando em 2.000 metros cúbicos. Queremos saber. E delta x, eu vou fazer de duas maneiras. Primeiro assim e depois de outra maneira. Delta x seria o tempo que queremos descobrir, vamos chamar t, esse número de anos que queremos descobrir, menos o tempo inicial, que é 0. E esse... Acho que alguém tinha o microfone ligado. Então, essa variação 2 menos 8 dividido t menos 0... caiu. Então, peçam para entrar com o segundo link.
Emitir. Pronto. Vou compartilhar a tela de novo. Aqui. Aqui. Felipe, parece que tem o microfone ligado. Desligou. Obrigado. Bom, então aqui, continuando. Estão enxergando já o livro? Aliás, o caderno do exercício. Ok. Beatriz respondeu pelo chat. Bom, então, continuando aqui, 2 menos 8, não sei se estão entendendo isto, talvez era melhor fazer usando a equação, mas vou explicar de várias maneiras. Queremos descobrir em que tempo o volume da represa é 2.000. 2, seria 2. 2 milhares de metros cúbicos. Estão entrando aqui, permitir, o Bruno. Pronto. Então, esse 2 menos 8 dividido t menos 0 teria que dar a taxa de variação, que sempre é a mesma, porque é uma função afim. Menos 3 dividido 8. Teria que dar isso. Bom, aí vai dar 2 menos 8 menos 6 dividido t menos 3 dividido 8. Então, t vai ser, eu já estou vendo que t vai ser 16, mas tudo bem, vamos fazer assim. Assim. Permitir. Então, vamos multiplicar menos 6 vezes 8, seria menos 3 vezes t. Portanto, menos 3 vezes t é menos 48. E t vai ser menos 48 dividido menos 3, vai dar 16 anos. É uma maneira de resolver. Outra seria, ao invés de considerar, eu considerei o tempo inicial aqui. Eu considerei aqui o tempo inicial, mas você poderia considerar aqui em 8 também. Então, quem seria delta y? Delta y seria 2 menos 5, que é o volume no tempo 8, 2 menos 5, e delta x seria o tempo que queremos descobrir menos 8, porque agora estou considerando o tempo 8 anos. Em 8 anos o volume era 5.000. Então, e também esta taxa de variação, que seria 2 menos 5 dividido t menos 8, também tem que ser igual a menos 3 sobre 8, porque a taxa de variação é a mesma sempre. Menos 3 sobre 8. Será que vai dar o mesmo resultado? Vamos verificar. Observem. Fica 2 menos 5 menos 3 dividido t menos 8 igual a menos 3 dividido 8. Então, t menos 8 tem que ser 8, lógico, porque o numerador é menos 3, aqui e aqui. Então, t menos 8 igual a 8. Portanto, t é 8 mais 8, 16, de novo. Então, está certinho. 16 anos. No ano 16 que a represa vai ter 2.000 metros cúbicos. Então, eu fiz usando a taxa de variação. Poderia ser obtido também encontrando a equação da função afim. Vamos ver, vou fazer do mesmo jeito que eu fiz no exercício anterior. Qual seria a função afim? Seria y igual a taxa de variação, que é menos 3 oitavos, que já sabemos que é o A, que multiplica x, mais B. Como determinamos B?
Então, pues temos que usar algum dado. Por exemplo, sabemos que quando t é zero, cis é zero, quando cis é zero, o volume da represa é 8. Então, vamos substituir aqui e vai ficar 8, que é y, vai ser menos 3 oitavos, que multiplica a 0, mais b. Bom, então, isto aqui dá 0 e b é 8. Então, a equação vai ser y igual a menos 3 oitavos de cis mais 8. E agora, como calculamos... não sei se alguém queria entrar. Como calculamos agora em que ano... o que pergunta aqui, em que ano a represa terá 2000. Então, seria colocar aqui 2 no y, que seria o volume da represa, menos 3 oitavos cis é o ano em que isso vai acontecer, mais 8. E resolvendo a equação deve dar 16 de novo. Como fazemos? Podemos multiplicar todo por 8. Então, ficaria 2 vezes 8. Aqui ficaria menos 3 oitavos multiplicado 8 cis mais 8 vezes 8. ¿Por que multipliquei por 8? Porque quero eliminar o denominador aqui. E de fato vou eliminar aqui. 8 dividido por 8 dá 1. E o denominador vai desaparecer. Então vai ficar 16 igual menos 3 cis mais 64. Então, menos 3 cis, posso colocar assim, 16 mais 3 cis igual 64. A continuação, 3 cis é igual a 64 menos 16. 3 cis igual 48. E por último, cis seria 48 dividido por 3, que dá 16. Então, tem todas essas maneiras de ser resolvido. Aqui, coloquei a letra muito grande aqui. Assim, vai ficar letra mais pequena e depois bem maior. Bom, então, 16 anos. Deu para entender este aqui? Mais ou menos. Mais ou menos. Este exercício é um exercício bonito, que é um exercício contextualizado e é para interpretar, para saber interpretar e aplicar a função afim. Mas vamos tentar, pelo menos, revisar um pouquinho o que foi feito. Temos, num primeiro momento, temos aqui o gráfico e sabemos que no tempo zero o volume era 8. E no tempo 8 anos, após a inauguração, o volume da represa foi para 5. 5 milhares de metros cúbicos. Quando eu falo 5, já fica sobreentendido, que são milhares. Então, daí podemos obter a taxa de variação, que já sabemos que a taxa de variação vai ser o A que multiplica o x, o coeficiente do x na lei da função afim. Então, esse A deu menos 3 oitavos, que está aqui. Então, aí ele pergunta, em que ano a represa terá 2000, ou seja, terá menos volumes de água? Dá para perceber que o volume da represa está diminuindo com o decorrer dos anos. E no ano 8 foi para 5. Aí pergunta, em que ano o volume será 2? 2000. 2 milhares de metros cúbicos. Então, eu fiz assim. Eu considerei, bom, a variação de y seria 2 menos 8. Estou considerando o tempo inicial, está aqui, 0. Aqui. E após quantos anos, não sabemos quantos, seria o t. Então, o delta y seria 2 menos 8, que seria como variou o volume da represa. E o delta c seria t, o número de anos,
que queremos descobrir menos zero, porque estou considerando a variação desde o tempo da inauguração, que seria o tempo inicial zero, até esse tempo que queremos descobrir. E essa taxa de variação, ΔY dividido ΔX, tem que me dar menos 3/8, porque já sabemos que a função afim tem essa característica, e é que a taxa de variação sempre é a mesma. E daí, aí temos uma equação com uma incógnita, e resolvendo, chegamos em que o tempo seria 16 anos. O que eu fiz a continuação? Resolvi o mesmo, só que agora considerei não o tempo inicial, considerei o tempo 8, que está aqui. No tempo 8, sabemos que o volume da represa era 5. Então, eu vi quanto variou y. Se eu considerar o tempo 8, então, variou de 5 para 2. Diminuiu. O volume diminuiu de 5 para 2. Esse seria o ΔY aqui. E o ΔX seria aquele tempo que queremos descobrir menos o tempo que agora me interessa, que já não seria zero, seria o tempo 8. Em 8 anos, o volume é 5. Então, considerando essas variações de y e x, e essa taxa de variação, que deve ser de novo menos 3/8, aqui tenho de novo uma equação de uma incógnita, e resolvendo ela, chegamos no mesmo resultado. E a terceira maneira foi descobrir a lei da função. Lógico, y seria o volume e x o tempo. E já coloquei o A, já sabemos que o A é a taxa de variação, o A. Então já coloquei aqui menos 3/8. E para descobrir B, simplesmente substituir. Sabemos que quando o tempo é zero, tempo inicial, o y é 8. Então substituí, coloquei no x, coloquei um 0, e no y coloquei um 8. E aqui um 0. Está aqui, aqui substituí. E daí tiramos que B é 8. Então, a lei da função seria esta. E usando a lei, agora queremos descobrir em que tempo a represa estará com 2.000, com 2 milhares de metros cúbicos. Então, simplesmente colocamos aqui no y, aqui, colocamos um 2. E é o que eu fiz aqui, coloquei 2. E aí fica uma equação de uma incógnita, e eu tenho que descobrir o valor de x. E resolvendo, chegamos de novo em que x é 16 anos, que é o que tem que dar realmente. Deu para entender um pouco melhor agora? Sim. Tem que rever, não é fácil. Sempre que tem alguma coisa nova, é assim mesmo. É um pouco. Tem que Deu ver para entender várias vezes. Isso. mais ou menos. Tem que ficar. Só uma vez fica difícil enxergar. Tem que rever e praticar. Mas vamos praticar mais. Talvez nem tanto com isto de. Bom, um pouquinho, vamos praticar. Mas. A ver, aqui. Bom, então aqui. Que vem a continuação? Propriedades das funções afins que têm a mesma taxa de variação. Bom, uma propriedade está aí, é que, por exemplo, estas funções aqui, que têm a mesma taxa de variação, que é 3, a taxa de variação, sabemos que é o coeficiente do x, 3, 3 e 3. São funções diferentes. Esta é 3x mais 2, esta é 3x e esta é 3x menos 2. São diferentes. E que tem em comum? Que os gráficos das três são retas paralelas, com a mesma inclinação.
Então, essa é uma propriedade de funções afins que têm a mesma taxa de variação. Todas vão ter a mesma inclinação. Os gráficos das três funções têm a mesma inclinação. Deixa eu tirar isto aqui. Bom, também não tem problema. Então, aqui está dizendo: se duas funções afins têm a mesma taxa de variação, então as retas que as representam, ou seja, os gráficos das funções, são retas paralelas. Então, bom, isso vem daqui. Podem ver que a taxa de variação, se olhamos aqui, neste exemplo aqui, delta y dividido delta x seria a tangente deste ângulo que está aqui. Aí temos um triângulo retângulo. Então, delta y dividido delta x é a tangente desse ângulo. Então, se os três gráficos têm a mesma taxa de variação, eles vão ter a mesma inclinação. Esse ângulo alfa seria o mesmo deste. Isso vocês, acredito que estudaram em geometria em algum momento, mas vão estudar mais. Então, é por isso. O que mais? Aqui eu coloquei estudar de 141, assim, para com um pouco mais de teoria. Aqui. Que isto mais ou menos já vimos quando estudamos funções em geral, anteriormente, já vimos que, bom, vimos que quando uma função é crescente quando acontece o seguinte: se os valores de x aumentam, os valores de y também aumentam. Nesse caso, dizemos que é crescente. E dizemos que é decrescente quando acontece ao contrário. Quando os valores de x aumentam, os valores de y diminuem. Aí é decrescente. Por exemplo, aqui, neste exercício que acabamos de fazer, podemos ver que a função é decrescente. Porque quando x aumenta, por exemplo, de 0 para 8, até 8, o y diminuiu de 8 para 5. Então é decrescente. Esta daqui, por exemplo, aqui, é crescente. Porque, por exemplo, quando x varia de 1 até 4, ou seja, x cresce de 1 até 4, o y foi de 0 até 6. Então, quando x aumentou, y também aumentou. Então, é crescente. E, então, nas funções afim, quando é crescente, simplesmente olhamos para a taxa de variação A, o coeficiente do x. Quando A é positivo, é crescente. Quando A é negativo, é decrescente. Só isso. Aqui tem uma demonstração bem curta. Então, se o A é positivo, então, por exemplo, y igual menos 3x mais 5. É crescente ou é decrescente? É decrescente, porque o A é menos 3. A é menos 3. Como A é negativo, então é decrescente. O que mais? Aqui, estudo do sinal. Também isso também já vimos. Por exemplo, aqui. Esta função aqui temos o gráfico. Quando é que a função é positiva? É positiva quando o gráfico fica acima do eixo x. Esta parte daqui do gráfico. Aí podemos ver que os valores de y são todos positivos. Então, o sinal da função é positivo quando x é maior que 3. Essa
Então, x maior que 3, quando x é maior que 3, aqui, os valores de y são positivos. Então, para x maior que 3, a função é positiva. Vou apagar isto aqui. Quando é negativa? Quando o gráfico fica embaixo do eixo x, aqui. Então, quando x é menor que 3, a função é negativa. E quando é nula? Quando x vale 3. Quando x vale 3, na verdade 3 seria uma raiz, ou zero da função, como já vimos. Então, quando x vale 3, o y é zero. O y seria zero. Aí é nula. A função se anula. Não é nem positiva nem negativa. É zero. Se anula. E dizemos que 3 é raiz ou zero da função. Isso vimos anteriormente. Bom, então vamos ler aqui. Estudar o sinal de uma função significa determinar os valores de x para os quais f se anula, f é positiva ou f é negativa. Que é o que eu acabei de mostrar aí. Neste caso daqui, por exemplo, quando a função vai ser positiva, podemos ver que quando x é menor que 2. Quando x é menor que 2, os valores de y são positivos sempre. E quando é negativa? Quando x maior que 2, aí os valores de y são negativos. Então, seria simplesmente isso. Acho que está aqui embaixo, sim. Então, quando x é maior que 2, é negativa. Quando x é menor que 2, positiva. E no 2, se anula. A função se anula quando x vale 2. A função se anula aqui, quando x vale 2. Então, a função é negativa quando x é maior que 2, para cá. E é positiva quando x é menor que 2. Está aqui explicado. E este gráfico que está aqui, o que está mostrando? Está dizendo isso, que quando x é maior que 2, aqui colocou o eixo x, só tem o eixo x aí. Então, aqui tem o eixo x. E o que está dizendo? Está dizendo que quando x é maior que 2, aqui está o 2, nesse pontinho aqui, esse é o 2. Então, quando x é maior que 2, a função é esse menos que tem aí dentro de uma bolinha, está dizendo que a função é negativa. E quando x é menor que 2, a função é positiva, que é o que está acontecendo aqui. Quando x é maior que 2, a função é negativa. Quando x é menor que 2, a função é positiva. E aqui está representado. De maneira geral, o estudo do sinal de uma função afim enquadra-se em um dos casos abaixo. Isso mesmo. Vai ter uma raiz e a direita da raiz pode ser negativa, como aqui, ou isso acontece quando? Quando a função é decrescente. Ou pode ser positiva, como aqui, quando a função é crescente. O gráfico seria crescente aqui, e aqui é decrescente. E a esquerda da raiz, aqui, pode ser positiva, como aqui, ou negativa, quando a função, aqui, no primeiro caso, é positiva quando a função é decrescente. E é negativa quando a função é crescente. O que mais aqui? É bom que acabamos esta parte, que já o próximo assunto... tem esta parte daqui. Esta parte vou pular por enquanto, em equação, que não temos como ver tudo, difícil. Se der tempo, depois veremos. Tomara que dê, mas... Vamos para a função quadrática depois disto. E que temos aqui? Alguns exercícios. A ver.
fazer exercícios propostos 25 e 26, página 146. Aqui, 25, estão aqui. Estude o sinal de cada função. É o 25, vou fazer no caderno. Está aqui. Então, a letra A. Y igual 4x menos 8. Então, como A é 4, é positivo, isso já sabemos que implica que a função é crescente. O que mais precisamos? A raiz. Precisamos da raiz. Então, a raiz acontece, precisamos da raiz, isso acontece quando y é 0. Então, 0 igual 4x menos 8. 4x igual a 8. Este menos 8, ele veio para cá, então ficou 8 igual 4x. Só que 8 igual 4x é a mesma coisa que 4x igual 8. E x seria 8 dividido para 4, que dá 2. Então, a raiz é 2. Então, o estudo da função seria assim. Colocamos aqui o eixo x, aqui colocamos o 2. Aqui colocamos uma reta crescente. Então, aqui seria positiva. E aqui seria negativa. Ou seja, para x maior que 2, a função é positiva. Para x menor que 2 é negativa. E para x igual a 2 é 0, se anula, porque 2 é a raiz, 2 é a raiz ou 0. Letra B. Então, todos são feitos deste jeito. Letra B, y igual menos 4x mais 8. Então, A é menos 4. Menos 4 é menor que 0, é negativo. Portanto, a função vai ser decrescente. Função decrescente. Então, agora procuramos pela raiz. A raiz. Então, já sabemos que para encontrar a raiz, y tem que ser igual a 0. Y igual menos 4x mais 8. Daqui vem que 4x é 8. E x vai ser, de novo, vai ser 2. Então, como vai ser agora? Agora colocamos aqui o eixo x. Como é decrescente, é assim. Aqui estaria 2. E aqui vai ser negativa e aqui positiva. A questão da chamada, Viviane, não tem chamada, porque como estas aulas, digamos assim, são gravadas, ela vai ficar gravada, no entanto, tem alunos que talvez estejam fazendo outra coisa, estão em outra atividade, então a coordenação não pediu não exigiu essa frequência, essa chamada. Isso, a Beatriz respondeu, não, Vivi, não fez chamada, mas acho que não vai fazer. É isso mesmo, não é para fazer porque é isso, não podemos obrigar, porque pode ter alunos que tenham uma outra atividade. Então, eles teriam que assistir à gravação. Agora, eu recomendo assistir na hora, porque
por exemplo, a gravação às vezes é longa e não é igual que assistir na hora. Aí o Bruno escreveu na linguagem dele que é difícil entender. TMJ. O que quer dizer isso, Bruno? TMJ. Ele falou tamo junto. Ah, estamos juntos, olha aí. Estamos juntos então. Esse end, kkk. Estamos juntos, professor. Ah, ok. Então, entenderam bem fácil esta questão da letra C. Y igual menos 5 mais 10. Letra C. Y igual menos 5, 6 mais 10. Isso. Bom, como A é menos 5, que é negativo, então é decrescente. A raiz obtemos fazendo y igual a 0. Então, daí vai vir que 5x é igual a 10. E de novo, x vai ser 2. De novo, 10 dividido 5, que dá 2. Então, vai ser a mesma situação daqui, igual, idêntico. Dá para, inclusive, copiar e colar. Eita, aí não é. É aqui. Copiar e colar, não é a mesma coisa. Copiar e colar aqui. A ver se consigo. Aí, colar. Idêntico. Letra D. A letra D, 6x menos 12. Y, 6x menos 12. Então, A é 6, portanto, É crescente. positivo. Isso, é positivo, portanto, crescente. E quem seria o zero? O zero, de novo, vai ser 2. A raiz ou zero y igual a 0, 6x igual a 6x menos 12. Então, 6x menos 12 igual a 0. Simplesmente mudei, troquei um membro com outro. Aí fica 6x igual a 12. E x, 12 dividido por 6, que dá 2. Então, vai ser, como é crescente, vai ser a mesma coisa deste daqui. Então, vou copiar e colar porque é idêntico. Ah, aí copiei mal. Vou aqui. Então, vou fazer de novo, não tem problema. Assim. Isso x. Aqui está 2. Era decrescente, isso. Então, aqui é positiva e aqui negativa. Letra E. Letra E, y igual 5x. Y igual 5x. Então, A é 5. Então, Logo é crescente. é crescente de novo, porque A é positivo. A é 5. A é maior que 0. Bom, vou escrever como antes, que ficou melhor. Maior que 0, então crescente. E quem seria o zero da função? Seria fazendo y igual a 0, fica 0 igual 5x. Então, 5x igual a 0. Portanto, x vai ser 0 dividido por 5, que dá 0. Então, vai ficar assim. Isso x, aqui estaria o 0, ela é crescente. Aqui estaria o 0, aqui é positiva e aqui é negativa.
E por último, a letra F, menos 3x. Y igual menos 3x. A igual menos 3x Não, A seria decrescente. menos 3, só menos 3. É o número que multiplica x. Menos 3. Aí é decrescente. Isso, é menor que zero, então decrescente. Então, A E quem seria a raiz? A raiz vai ser a mesma outra vez, vai ser zero, hein? E vai ser y, que é igual zero, igual menos 3x. Então, menos 3x igual a zero. E, portanto, x é 0 dividido menos 3, que dá zero. a 0. Então, vai ser assim, eixo x decrescente, aqui estaria o zero, aqui seria positiva e aqui negativa. Então, essa é essa questão. E 26. Eu coloquei a 26 também neste roteiro. 25 e 26. Discuta a variação de sinal da função y igual a x mais b, cujo gráfico é bem fácil, hein? Bom, temos que descobrir, não é tão fácil, temos que descobrir um ponto. Então, eu vou copiar. Bom, então, o que temos que descobrir agora? Temos que descobrir este ponto aqui, hein? Este aqui. Temos que descobrir o zero da função. Então, a função é afim. Está aqui, y igual a x mais b. E conhecemos dois pontos. Se chamamos este ponto de A e este ponto de B, quais seriam as coordenadas de A? Alguém sabe dizer? E as coordenadas de B? A seria 0. As A coordenadas... seria 0 e B seria 1. Não, mas lembre, coordenadas são duas sempre. Todo o ponto tem duas coordenadas, uma abscissa e uma ordenada. Então, o A seria quê? Primeiro o B. O B seria quê? O B, X seria 2, 2, 1. 2, 1. E o A? A é 2 e X é 0. Isso. Y seria 2 e o X é 0. Então, já temos esses dois pontos. Esses dois pontos são pontos do gráfico dessa função. Então, usando essas coordenadas, podemos descobrir o valor de A e de B. Como? Substituindo. Lembrem, aqui é x, a primeira coordenada é x e a segunda y. Então, podemos substituir. Então, por exemplo, no caso do A, substituindo, seria y, seria 2, igual a que multiplica a x, estou usando a lei da função afim, y igual a x mais b. Então, eu estou substituindo y por 2 e x por 0. E aí eu tenho uma equação com duas incógnitas aqui. Só que, observem,
esta equação aqui seria 2 igual... Quanto seria A multiplicado por 0? 0. 0. Multiplicar por 0 dá 0. Então, seria 2 igual 0 mais B. Então, 2 é igual a B. Então, já temos o valor de B. O valor de B é 2. Então, agora sabemos que a equação, a lei da função afim seria y igual a x mais 2, que é o B. E que fazemos agora? Agora usamos o ponto B. Este ponto B aqui, usamos aqui. E fazemos a mesma coisa. Colocamos, onde tem y, colocamos 2. Perdão, 1. E onde tem x, colocamos 2. Que são as coordenadas de B. X é 2, y 1. Então, coloco 1 igual a que multiplica a 2, mais 2. E daí vou tirar o valor de A. Então, vai ficar 1 igual 2A mais 2. Vou colocar ao contrário, 2A mais 2 igual a 1. Então, 2A é igual a 1 menos 2. 2A é igual a menos 1. E por último, A seria menos 1 dividido por 2. Menos 1 meio, que seria menos 0,5 ou menos 1 meio. Então, a lei da função seria y igual menos 1 meio de x, que o A deu menos 1 meio, mais 2. Essa seria a lei. Então, eu fiz desta maneira. Tem outras maneiras? Pode ter, sim, mas esta maneira é boa para praticar justamente a lei da função, afim. Então, agora o que queremos fazer? Estudar o sinal. Então, precisamos do zero, precisamos do zero aqui. Então, agora vamos obter o zero da função. O zero da função é obtido quando y vale zero. Então, y igual a zero igual a menos 1 meio de x mais 2. E daqui eu vou tirar o valor de x, que seria o zero da função. Então, este menos 1 meio passa para cá somando. E vai ficar 0 mais 1 meio de x igual a 2. Ou seja, 1 meio de x igual a 2. Bom, e 1 meio de x é a mesma coisa que x meios, igual a 2. Então, x vai ser 2 vezes 2, 4. Então, o zero da função é 4. E o estudo do sinal agora já está fácil, porque estamos vendo que é decrescente. Ela é decrescente, de fato, o A deu negativo. O A deu menos 1 meio, que é menor que 0, que tem que ser decrescente. Vemos no gráfico que é decrescente. Então, o A, lógico, tem que ser negativo. Se tivesse dado um valor positivo, é porque alguma coisa estava errada. Então, já agora o sinal da função já está fácil. É só colocar aqui x. O zero está em 4, é decrescente. Aqui está o 4. Então, aqui é negativa e aqui positiva. Que também, olhando para cá, seria isso. Aqui estaria o 4, aqui deu 4. Então, aqui seria negativa e aqui positiva. Pessoal, e então, por hoje, acho que é suficiente por hoje.
O que foi isso? Alguém quer entrar? Ou é o tempo aqui? Ah, é o tempo. Então, pessoal, por hoje é suficiente. Aí esta aula vai ficar gravada e quem quiser assistir, de novo, pode assistir, quem chegou mais tarde. Tá bom? Então, bom fim de semana para todos. Até mais. Você também. Até mais.